Oi, pessoal do canal. Aqui eu vou fazer um pãozinho que é muito fácil. Com menos de R$ 10 você consegue fazer ele. E eu vou colocar uma xícara. É uma xícara, não, uma caneca. Você pode medir na caneca mesmo. Uma caneca de água. Aí eu vou colocar para amornar, né? Uma caneca de leite. Essa receita é bem fácil. Eu não sabia. E eu fiz. Não precisa ser muito cheia. Você vai colocar a água e o leite para esquentar, né? Para amornar, que fala. Aí, na hora que você sentir que seu dedo aguenta lá dentro, é o ponto. Aí, eu coloquei esse cabinho mede uma colherzinha de sobremesa, né? De sal. E aí, depois eu vou colocar 3 colheres de sopa, né? De açúcar. Não precisa ser muito cheia. É muito fácil. Aí eu vou bater 2 ovos, né? Já coloco ele batido para não ficar aquele cheiro de ovo. E o leite tá amornando lá. Eu paro para ficar olhando a receita. E meia caneca, né? Meia caneca de óleo. Você pode medir na caneca mesmo. A receita do meu livro de receita fala detalhado assim, 3 colheres de margarina e tal, mas eu prefiro colocar óleo. Porque com margarina também dá certo, mas o óleo é melhor, porque geralmente essas receitas ela dá uma bugada na gente. A receita você vai fazer e às vezes ela não dá muito certo. E minha mãe me ensinou assim que às vezes a gente colocando no olho dá mais certo. Aqui eu vou colocar 2 pacotinhos de fermento de pão do Flashman, que equivale a 2 colheres cheias, né, de fermento, e o leite já amornou, né? Aí eu vou misturar primeiro, né? Vou dar uma mexida, vou dar uma mexidinha para incorporar na, na mistura que já tá na vasilha, né? Eu coloquei nessa bacia porque eu já tenho costume de fazer nela e ela tem tampa. E na hora que eu sovo a massa, né? Que é um pouquinho difícil, mas quando você tem o costume de fazer o pão ou qualquer outra receita que precisa salvar a massa, você já pega o costume. E aqui eu vou colocar o leite. Vou colocando aos poucos, né? E aí eu vou e misturo até dissolver o fermento. Eu dou uma mexida boa mesmo para dissolver. Eu reparo que tem um pouco de fermento colado na colher, né? Aí eu vou e tiro. Olha o tanto de fermento que colou. Mas aí não dá nada não. Por incrível que pareça, vai dar certo. Porque geralmente minhas receitas, nossa Deus, tem hora que não dá não. E eu fico grilada. Mas aqui vai dar certo. Esse trigo eu não aconselho. Eu não gostei desse trigo. Parece que ele é mais fino do que os outros trigos. Esse Dona Bel, eu comprei porque ele estava na promoção. Então não vale a pena. Você pode comprar ou o Dona Benta ou o trigo Cristal, né? Da marca Cristal. O trigo Tio Jorge também é bom. E eu acho que o outro é só trigos, não sei, se eu não me engano. É bom também. Essas marcas. Agora, esse Dona Bel, você vai ver aí que minha massa não vai ficar do jeito que eu tenho o costume de fazer. Eu medi na peneira, porque 1 quilo de trigo vai dar para essa mistura, né? Aí a gente peneira para não ficar nenhum cisquinho, nenhuma bolinha, né? E esse trigo, ele já tinha umas 2, 3 baratinhas dentro, porque ele estava lacrado. Eu comprei ele 2 dias antes e eu não entendi. E não estava vencido.
Mas ele tinha umas baratinhas dentro, mas eu tirei e só tinha elas mesmo. Não sei se ela entrou depois que eu comprei, o que que foi. Mas eu só sei que na hora que eu vou começar a dar o ponto na massa, ela não vai chegar do jeito que eu preciso. E ainda bem que eu tinha um restante de trigo cristal na minha geladeira. Então, eu vou usar esse pacote todinho de trigo e vou usar uma mão de trigo ainda no finalzinho para dar uma sovada na massa, que aí ela vai chegar no ponto que eu preciso. Aqui eu vou misturar com a colher, né? E aí depois eu já vou passar para amassar. Aí você percebe que não deu certo, aí eu tive que desligar, né? E eu peguei outro trigo, né? Eu peguei aqui eu não mostro, mas eu podia ter mostrado, porque senão ia ficar muito grande. Eu peguei outro trigo, mas só que eu só coloquei uma quantidade de uma mão. Você pode medir mesmo uma mão de trigo, e aí eu polvilhei em cima da massa, e agora ela vai dar certo. É assim, ó, você vai amassar até ela desgrudar da sua mão. Quando ela desgrudar da sua mão, é porque deu certo a massa. Esse é o segredo do sovar, né? De sovar a massa. Aí eu tô amassando e ainda tá pregando, mas o trigo que tem na mesa já vai dar certo. E aí, às vezes, ela tá muito pegajosa, mas se você amassar bem, aí ela vai dar o ponto. Mas quando você vê que você está amassando, ela não está desgrudando da sua mão, você pode jogar mais uma mão de trigo, né? E aí você vai conseguir dar o ponto na massa. Arranca um pedacinho e abre a massa para ver se ela tá abrindo, né? Sem rasgar. Aí você repara que ela tá pregando a mesa, mas eu não posso colocar mais trigo, senão ela
senão ela vai pregar, vai endurecer, quer dizer. E aí você percebe que eu coloquei uma mão de trigo antes, aí ela não, eu continuei amassando e ela não virava, né? Não ficava a massa que eu precisava. Aí eu coloquei mais outra mão de trigo e aí deu certo. É nessa segunda mão de trigo que vai dar certo. Aí, ó, você vê que a massa já ficou mais lisa e menos pegajosa. O que acontece? Se fosse o pacote de trigo cristal, tinha dado certo com um pacote. Um pacote ela tinha dado ponto. Agora, como essa Dona Bel, ela não pegou o ponto. Eu acho que essa Dona Bel, o trigo dela é mais fino. E aí, eu acho que tinha que ser um pacote e meio para dar o ponto aí, sabe? Porque esse trigo aí ele é mais fino. Eu senti ele mais fino na hora que eu estava fazendo o pão. Mas deu certo depois que eu coloquei. Foi a duas mãozadas de trigo mesmo, do cristal. Aí, ó, na hora que eu começo a abrir a massa, ela não prega mais na minha mão. E ela não rasga. Aí eu vou amassar mais um pouco, ó, tá vendo que ela não prega na mesa. Bato ela de novo, sovo, aí eu já senti que deu o ponto certo. Aí eu vou colocar na vasilha, deixar descansar por 30 minutos. E aí, ó, esse é o trigo que não presta. Esse é o trigo que não dá certo. Agora, o trigo que dá certo, ele é mais caro e é o cristal. É o cristal que é bom. Eu já deixei a massa descansar, né? Aí, ó, ela dobrou de tamanho. Aí, nessa parte, eu não untei a mesa, né? Não coloquei, não polvilhei trigo. Eu aconselho a fazer isso, porque eu não esparramei o trigo e aí a massa começou a pregar, né? E aí eu passei um pouquinho de margarina na forma, só para na hora que for assar, né? Não queimar nem nada. Eu usei duas formas retangular e não era grande e uma coração que deu meus pães, porque foi a quantia de uma receita só. Se eu tivesse feito duas receitas, eu tinha dado mais formas. Mas eu faço só uma receita mesmo, porque senão dá muito pão. E é bom quando você vai fazer rosca e tal, e aí essa massa serve de base para tudo, para rosca, para pão, para fazer torta, qualquer coisa. E aí eu já começo a cortar os pedaços, ver que tá pregando a minha mão, porque eu não coloquei o trigo. E se você passar o trigo na mesa e for moldar os pãezinhos, ele não vai pegar. Aí você molda os pãezinhos do tamanho que você quiser e vai colocando na forma. Depois dessa etapa aqui dos pãezinhos, eu moldei, né? Coloquei e deixei descansar também por uns 30 minutos. Por quê? Ele vai crescer. Aí eu já coloco o forno para esquentar, né? Eu gosto já de colocar o forno para esquentar em 180 graus, 200 graus, né? E aí ele já vai esquentando quando ele estiver no ponto, ele já. É porque o meu forno ele é mais, um pouco mais lento, mas se tiver um forno mais rápido, né? Você deixa descansar uns 10, 15 minutos, aí você põe o forno para esquentar e depois você põe os pãezinhos para assar. O que que eu aconselho? Colocar a primeira forma que você fez, depois que descansou, essa é a primeira forma que você vai ter que colocar para assar. Porque se você começar pela última forma, o pão não cresce, fica menor e o que foi moldado na primeira forma fica maior. Então, assim, eles crescem por igual. Aí você usa a primeira forma que você fez para assar primeiro e a última por último. E aí, antes de você colocar para assar, você passa leite em cima do pãozinho. Não precisa de ovo.
você passa o leite, que ele vai ficar douradinho, igual na foto da capa do vídeo. E aqui eu vou encerrando o vídeo, né? O vídeo vai continuar, né? Eu moldando os pãezinhos. Eu não filmei colocando no forno, mas vai ter a foto final, que é do pãozinho assado. E espero que vocês tenham gostado. Estou tentando dinamizar, né, mais os vídeos. Não quero colocar só rotina de casa, eu quero fazer mais culinária, né? Porque é uma área que eu quero despertar mais em mim, né? E eu quero trazer mais receitas para o canal. E é isso aí. E esse pãozinho, ele gasta R$ 10. R$ 10 por quê? Porque eu tive que comprar o trigo e o fermento. Aí, como eu já tinha o leite, o ovo e o óleo em casa, açúcar e sal, então eu não contabilizei com o valor de R$ 10. Porque isso aí a gente tem todo dia, né? Ovo, leite, açúcar e sal. Só o trigo, que às vezes tem gente que não compra, né? Igual eu não tenho costume de estar comprando trigo sempre, eu só compro para coisas específicas, né? Então, por isso que ele gastou R$ 10. O trigo foi dois e pouquinho. Eu nem gastei R$ 10, eu gastei oito e pouquinho. O trigo foi dois, três e pouquinho. E o fermento foi 2,10, cada pacotinho de fermento. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, comentem, curtam, se inscrevam se não for inscrito. E muito obrigada e continue com o vídeo, assistindo o vídeo.